torna praticamente inadmissível fazer um depósito com lama saturada. Essa é a fotografia de um depósito de lama vermelha da fábrica de alumina da Alunorte, lá em Barcarena, no Pará. Nós fizemos lá um projeto de modificação do processo de disposição. Os filtros prensa existem já há mais tempo, mas o custo era exorbitante. Nos últimos 5 anos, os chineses entraram oferecendo filtro prensa a preço muito baixo. E mesmo sem comprar o filtro dos chineses, os filtros dos outros fabricantes também baixaram de preço, porque eles não conseguiam mais vender competindo. Com isso, os projetos de filtro prensa passaram a ser economicamente viáveis, e aqui eu vou apresentar um exemplo desse. Isso aqui é uma casinha com filtro prensa trazido para fazer uma experiência piloto. Isso é o que vira a lama depois que passa no filtro prensa. Parece uma barrinha de chocolate, uma coisa assim. Você põe na correia transportadora, leva e deposita no reservatório. Aqui é o teste. Conseguimos 20 toneladas no início lá dos testes para fazer umas pesquisas. Fizemos uma pista experimental, fazendo a compactação do resíduo depois de filtrado. Aí, determinando graus de compactação, controle de compactação, tiramos bloco indeformado, levamos para o laboratório e estudamos a resistência ao cisalhamento desse material para dimensionar uma pilha com um determinado ângulo. Esse desenho que está aqui é meio antigo, ele está com um ângulo de 14 graus, mas depois, no final da pesquisa, nós chegamos a um talude estável de 25 graus de ângulo. É basicamente estabilidade final de período construtivo. Você tem que prever poropressão de construção. Nas minas, onde tem grandes quantidades de estéreo, que em geral são volumes muito maiores, as lamas representam menos de 10% do volume do estéreo. Então você passa no filtro, faz codisposição com a pilha de estéreo, a lama nem aparece mais. Ninguém nem sabe que tem lama. Por que essa tecnologia não é amplamente utilizada? Porque apenas nos últimos 5 anos ela ficou econômica. Aqui na Alunorte, ela não era totalmente econômica. Ficou porque a lama tem soda cáustica e o filtro prensa retira a água e economiza como insumo na fábrica de alumina. E existe um outro aspecto muito importante na tecnologia, é que o filtro retira água. E a água que ele retira pode ser usada no processo. Ele reduz a quantidade de água nova que você tem que captar, pedir outorga e etc. Por exemplo, no quadrilátero ferrífero, hoje, a mineração compete diretamente com a população pela água. Você muitas vezes não tem água para o beneficiamento, porque não pode tirar a água potável da população. Então, a água é um valor que esse processo passa a permitir economizar. Então, como conclusões e perspectivas futuras, é possível dispor rejeitos com baixo grau de saturação com redução de riscos. Para rejeitos granulares, existem experiências bem-sucedidas com pilhas de grande altura. E para os rejeitos finos, a retirada de água através do espessamento e filtragem torna possível a disposição com baixo grau de saturação. O que eu ia sugerir aos reguladores é que não licenciem um projeto sem exigir a apresentação de uma comparação entre o método que está sendo proposto, se for condicional, tradicional, e um método alternativo com nova tecnologia. A redução do teor de umidade dos rejeitos e sua disposição com baixo grau de saturação é um processo mais promissor para a redução de riscos a custos efetivos. Tem grandes vantagens de menor potencial de dano, menor risco, maior facilidade no fechamento, menor necessidade de monitoramento no longo prazo. Essa tecnologia, nos últimos 5 anos, é que ficou mais econômica.
Então, acredito que daqui para frente ela vai se espalhar com muito mais eficiência. E aqui eu termino minha apresentação, que eu acho que nós temos que lutar contra o dragão. E é só reduzindo riscos, porque essa tendência de aumentar 20 vezes o risco a cada 30 anos, você só equilibra com boa gestão e com redução de risco aplicando tecnologia. Desculpe se eu fui muito apressado para apresentar, mas eu acho que depois de tanto debate tão interessante, eu acho que muita coisa que eu ia falar não precisava falar mais. Só tenho que agradecer ao Miguel, né, que além de um gentleman, ele é um grande amigo meu. Toda vez que vai falar de mim, ele me promove, assim, eu fico bem envaidecido. Muito obrigado, Miguel. Bom, pronto. Sônia Brite, peço para você ocupar aqui também a mesa. Primeiro eu quero agradecer não só aos painelistas da mesa anterior, mas principalmente aqui ao Pimenta, que fez essa palestra, que aconteceu mais ou menos da seguinte maneira: nós entramos em contato com ele e alguns aqui da plateia, o Magela e outros aí, inclusive o Sayão falou que tem gente aí de alguns estados, inclusive de Goiânia. Recebi alguns e-mails aí, pessoal até, vamos dizer, cobrando a presença aqui do Pimenta aqui e elogiando a atuação dele nessa área. Bom, eu vou passar para a parte de perguntas, mas eu quero lembrar o seguinte: quem fizer, é melhor fazer por escrito, né, Sayão? Mas quem for falar no microfone tem que se identificar, porque está sendo gravado e transmitido aí pela Web TV. Eu tenho uma primeira pergunta aqui. Filtro prensa na área de rejeitos, né? Pelo que eu entendi, é uma coisa recente, né? Queria perguntar qual na época, quer dizer, nós já usamos filtro prensa há muito tempo, desde a década de 70, em estações de tratamento de esgoto, inclusive aqui do lado, aqui na Penha. Mas o problema principal, vamos dizer que é o principal, um dos problemas sérios é o gasto com energia elétrica, no caso de utilização dos filtros prensa. Lá em Paris também a estação maior estação de tratamento de esgoto da Europa é com filtro prensa, para destino final que é sempre o maior problema de rejeito, inclusive do esgoto, é o filtro prensa. Mas no caso aí eu ia perguntar exatamente isso. O gasto com energia elétrica não inviabiliza economicamente alguns casos de mineração? A conta é feita pegando o horizonte de planejamento, digamos, 20 anos, e você coloca o investimento e o custo operacional ano a ano, põe tudo a valor presente e compara os dois. Mas existe uma dificuldade nessa comparação, que é colocar a vantagem econômica, por exemplo, do benefício ambiental. O depósito com filtro prensa, ele não tem recalques de longo prazo que dificultam o fechamento. Você vai construindo a pilha e vai fechando, fechamento progressivo. Quando chega no final, a pilha está pronta, já revegetou, implantou a drenagem, o fechamento está pronto. No caso de rejeitos com contaminantes, como o filtro prensa tira quase toda a água, fica 80% de sólidos, o depósito tem muito menor risco de percolação de contaminantes descendo para chegar no subsolo. E não necessidade de monitoramento a longo prazo. Essas coisas nem sempre você consegue embutir na vantagem. Nós estávamos até
trabalhando um pouco no cálculo, que todo o cálculo é feito na base da taxa interna de retorno. Né? A gente sempre perde porque a taxa interna de retorno piora quando você aumenta um pouco o custo. Então, nós começamos a calcular a taxa de retorno que nós chamamos de taxa de retorno verde. Ela traz um benefício e ela é tangível. Eu não acredito muito nessa história de falar isso é intangível. Não é. Hoje em dia você faz valoração de tudo. Se for fazer a valoração dos danos de uma ruptura de barragem, você hoje consegue valorar até o dano a uma reserva ecológica que você tem maneiras de estimar isso. E isso é feito. E a outra pergunta é, você mostrou ali o exemplo da bauxita, lá no Pará, não é isso? Por trombetas. Se existe algum outro local que está se usando essa tecnologia do filtro prensa? Na mina de Paragominas foi testado, deu viável tecnicamente, mas ainda não vai ser aplicado porque a área de lavra é uma área muito extensa, tem grandes áreas disponíveis que pode receber o rejeito mesmo sem ser adensado. Então ele não ganha economicamente, como ganha no caso da Lunorte, que eu coloquei aqui, em que as áreas são escassas e muito pequenas. A partir do momento que você põe solidifica o resíduo, você tem volumes muito maiores em áreas muito menores. Você impacta muito menos áreas. A gente tem uma pergunta bem aqui na do frente. Ayrton Carvalho. Pode falar. Mais uma coisa está me preocupando. Nós temos que saber as causas dessa ruptura. As causas dessas rupturas só podem ser identificadas se for constituída uma comissão para analisar, evidentemente, uma comissão de peritos, de preferência uma comissão a nível internacional, para analisar esse problema e trazer a contribuição que nós necessitamos para esse grande número de barragens que nós temos. Então, em nenhum momento, evidentemente, por um motivo até mesmo muito lógico, todos os colegas que aqui falaram, evidentemente, não tinham condições de abordar as causas dessa ruptura. Então, o que eu quero é que fique registrado que, nessa reunião, o Clube de Engenharia solicita a providência de ser constituída uma comissão, preferencialmente a nível internacional, para analisar as consequências, as causas que provocaram a ruptura dessa barragem. Ayrton, eu não tenho envolvimento formal nas investigações, mas eu tenho as notícias das comissões que estão sendo formadas para a investigação. Tanto a BHP, como a Vale, como a Samarco estão trabalhando nesse sentido, estão escolhendo as pessoas. Eu não sei quanto tempo terá para sair os laudos, mas só queria lembrar que Mont Polley rompeu em agosto, o laudo saiu em final de janeiro, e outros laudos estão sendo feitos no Canadá também, por especialistas que querem abordar outros aspectos que não foram abordados no laudo que foi feito. Então, eu compreendo e compartilho de toda a sua ansiedade e comoção em relação à ruptura, eu também tenho a mesma posição, porém eu reconheço que não é uma tarefa que em um mês se realiza. Primeiro você tem a fase de atendimento a emergências e atendimento a reforço de estruturas remanescentes que catalisa todo o esforço que está sendo feito, que tem que ser feito. E, em paralelo, forma-se as comissões. Isto, acho que o Comitê de Grandes Barragens pode perfeitamente se dirigir a Samarco, a Vale ou a BHP, isso é uma sugestão que eu estou fazendo, acho que o comitê deve fazer isso, solicitando informações sobre como a abordagem técnica está sendo feita e até mesmo, se é possível, o comitê
indicar algum representante como observador dos trabalhos ou coisa assim. Acho que tudo isso, numa sociedade aberta, é isso que a gente faz, tá certo? Eu estou dizendo isso por estar mais perto, porque eu estou lá em Minas Gerais, né? Aliás, só queria fazer um esclarecimento aqui. Minas Gerais não tem esse nome por acaso, né, gente? Então, é claro que as barragens de rejeito têm que estar lá mesmo. Então, não precisa... Ninguém tem que se assustar. É incrível, porque quando aconteceu o acidente, que eu sobrevoei a área, a primeira coisa que eu pensei foi, gente, é Minas Gerais mesmo. Porque tem mina para todo lado. Mina para todo lado. Para onde você olha, quando você sobe, você vê uma aqui, a outra ali, ali a barragem, ali a cava, ali... Eu vou dar uma de Flávio Miguel e contar por que é assim. Porque na Idade do Ouro, o ouro de Minas Gerais, de Mariana, foi descoberto antes da corrida do ouro da Califórnia e da África do Sul. Já tinha mina de ouro. E todo mundo foi buscar ouro. Todo mundo queria achar o seu pedacinho para tirar o ouro de lá. E nessa busca de ouro, encontraram bauxita, níquel, mais não sei o quê, e onde ia achando ia abrindo uma mina. Aí passou a chamar Minas Gerais. Temos aqui uma... Não desanima. Complementando o Ayrton, quero dizer que nós, da BMS, entendemos exatamente da mesma forma e a diretoria publicou um editorial no site, quem quiser veja lá, bms.com.br, em que conclamamos a sociedade para esse caminho de concentrarmos esforços numa comissão, em vez de sair criando comissão para todo lado, que vai só ter discussão para todo lado. Eu tenho notícia de que há pelo menos 8 comissões sendo constituídas e já começando a trabalhar para estudar esses assuntos. E aí, com a sua posição, agora nós já temos o Clube de Engenharia, a BMS, eu acredito que o CBDB também vai entrar, a academia, na posição de conclamar por um painel único, multifuncional, internacional, sem dúvida, independente, para resolver isso. Está no nosso editorial. Obrigado. Obrigada. Eu tenho aqui uma pergunta do José Eduardo. Você quer fazer alguma comentário? Só queria comentar que isto, para ser efetivo, ele tem que partir de quem tem força e autoridade para obrigar os dados a serem fornecidos para essa comissão. Porque se for uma comissão que tem que chegar e pedir licença, desista, não vai ter nada. Essa resposta diz muita coisa. José Eduardo de Oliveira pergunta o seguinte, ele é da Petrobras. Haverá sempre o risco de liquefação, mesmo depois do descomissionamento? A liquefação ocorre se houver saturação. Portanto, depende da boa drenagem ou da má drenagem, tá certo? Willy Lacerda. A questão de drenagem em barragens em ambiente tropical, rico em ferro, esbarra sempre na oxidação e na formação do ocre, aquela camada que começa a impermeabilizar os filtros. Muitas barragens tiveram os filtros colmatados. Então, isso a longo prazo pode ocorrer numa barragem de rejeito, ainda mais com rejeito de ferro. E segundo, que a deposição tem muitas zonas fofas, de areia fofa, saturadas ainda abaixo do lençol, e que podem, sim, sofrer liquefação, mesmo estática. Então, eu acho, é um risco, sim, que pode... Sem dúvida, sem dúvida. Tanto que o Chile não permite, não permite mais, porque são sismos de 8, 9 na escala Richter. Aquela primeira barragem da tabela que eu coloquei aqui, que morreram 200 pessoas, foi liquefação, e naquele tempo, foi 65, os chilenos ainda não tinham a experiência, nem de longe, do que eles têm hoje. Hoje, eles fazem todas as barragens com uma ênfase principal na drenabilidade do rejeito, para conseguir que o rejeito fique não saturado. Eu visitei uma barragem lá no Chile, de mais de 100 metros de altura, metro de jusante.
a barragem de terra contendo um lago, um rejeito, etc. Então, acho que com todos os defeitos da barragem de terra comum, é mais seguro, 20 vezes, talvez 20 vezes mais seguro que a barragem de alteamento a montante. E aquele caso de Cataguases, em que havia uma barragem, essa barragem foi feita para durar 7 anos, porque eles responsabilizaram os donos a remover a lixívia antes desse prazo. Só que a lixívia passou pela ombreira e modificou as propriedades de percolação e de cimentação do solo residual vermelho, maduro, laterítico. E por aí começou a rompimento, não pela barragem. Foi pela ombreira direita. Pela ombreira direita. E Rio Pomba foi... Isso eu não sei. Rio Pomba foi um problema de erosão interna por um galgamento de um pequeno canal que progrediu